Então, por exemplo, pessoas que têm muitos problemas com dores de cabeça, com sinusite, né? Então, a gente vai tratar pontos, né? Principalmente na cabeça, né? Então, por exemplo, esse é um dos movimentos que a gente faz. Olá, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Jornada da Alma. É sempre muito bom estar aqui, compartilhar com vocês aquilo que faz sentido e diferença na minha vida. E não diferente, hoje eu estou aqui com a Ivana. Já tem vídeo aqui no canal da Ivana. A Ivana falando sobre, como é que é o nome do reiki, Ivana? Eu nunca sei falar o nome do reiki, gente. Usui Sovana Nilter. É isso. Gente, eu nunca consigo falar esse nome. Então, o primeiro vídeo da Ivana aqui no canal é falando sobre o reiki, e ela veio aqui, né, explicando lá no comecinho do canal, explicando o que é o reiki, como que essas energias trabalham, né, e para quem pode ajudar. Então, você ficou curioso, volta lá nesse vídeo, lá no comecinho, assiste esse vídeo da Ivana, mas hoje nós iremos falar sobre um outro tipo de energia, a cinesiologia. É assim que se fala, Ivana? Isso mesmo. É outro nome complicadinho, gente. Eu ensaiei muito esse nome. Eu falava com a Ivana e o nome não saía. Eu falava com a Ivana e o nome não saía. Até que eu anotei e falei, bem, acho que é isso. Então, vamos falar sobre a cinesiologia, e a Ivana vai explicar para a gente o que como que ela descobriu essa terapia, mas primeiro eu vou pedir para ela falar um pouquinho sobre ela, como que ela descobriu as terapias na vida dela, e depois aí ela sim fala sobre a terapia que nós vamos conversar aqui hoje. Ivana, primeiro, muito obrigada por ter vindo aqui, gratidão por ter aceitado o meu convite, eu sei da sua agenda aí apertada, mas abriu um espacinho para vir aqui conversar com a gente e trazer essa explicação, viu? Obrigada, e por favor, o palco é teu, se apresente. Bom, em primeiro lugar, né, muito obrigada pelo convite, né, eu aceito com todo prazer, pelo seu seríssimo trabalho, né, que você faz, e realmente por acreditar e trazer aqueles profissionais que você acha que vão somar de alguma forma na vida das pessoas e na sua própria também, né. É assim, na verdade, a cinesiologia, ela, muito antes de ser um fluxo, uma energia, ela também é uma ciência, tá? Que ela é estudada, por exemplo, dentro de uma grade curricular de terapeuta ocupacional, tá? Porque a cinesiologia, eu vou dividir essas explicações, assim, pela parte da cinesiologia e depois eu vou pular para o fluxo da kinesiologia. Por isso que foi colocado os dois nomes, cinesiologia e kinesiologia, certo? Então, assim, a parte da ciência, na verdade, cinesiologia, ela é estudada, né, por exemplo, como disse, né, para você, por terapeuta ocupacional, né, que está na grade curricular dele, estuda. E o que acontece, né? Esse estudo da cinesiologia, ela tem por objetivo estudar os movimentos musculares, tá? Então, a cinesiologia, na verdade, ela é um recurso, né, que vai auxiliar as pessoas tanto na reabilitação, quanto às vezes em melhoras de movimento, correções de postura, né? É como se fosse... não é um fisioterapeuta, muito provavelmente também deve ter essa cadeira, né, essa disciplina, né, na grade curricular, porque o objetivo da cinesiologia é poder compreender o movimento humano, né? E tem como objetivo reabilitar essas pessoas dentro do movimento muscular, né? E a cinesiologia, ela mostra que esse movimento, né, não se entende somente no movimento físico, mas também nos aspectos, por exemplo, psicológicos, tá? Então, ela estuda para entender o movimento como um todo. Eu achei que a cinesiologia fosse um tipo de reiki. Não, aí depois com o fluxo da kinesiologia, né? Aí a gente vai unir, vamos supor assim, o conhecimento da cinesiologia com o fluxo da movimentação, né? Aonde a gente pode usar
ele à distância com o reiki, né? Então, primeiro, para as pessoas saberem, porque com certeza vai ter bastante gente assistindo, e daí as pessoas vão falar assim, opa, mas cinesiologia eu estudei na minha grade curricular, e como que é isso? Né? Então, assim, e de uma maneira geral, a gente, como terapeuta, Pamela, a gente sabe também que toda informação, ela também é uma energia, né? E a cinesiologia, mesmo sendo uma ciência, ela não deixa de ser uma informação, certo? Né? Que é trabalhada dentro dessa parte muscular, né? Então, por exemplo, e a cinesiologia, em primeira instância, quem estuda dentro da faculdade, né, é direcionado a pessoas que tenham um alto grau de exigência digamos assim, de impacto físico. Por exemplo, jogadores, seja de futebol, sejam artistas, né? Então, todas as pessoas que têm, por exemplo, dançarinos, né, que exigem muito esforço dinâmico, né, físico. Então, a cinesiologia ela vem para ajudar, inclusive, né, todas essas pessoas que necessitam, porque quando você, digamos assim, você tem uma profissão que seja como um dançarino, um jogador de futebol, né, um basquete, né, que demanda de muito físico, né, você com certeza também precisa de uma recuperação de tudo isso, né, porque onde você utiliza demais isso é onde você precisa da sua recomposição, né, de você se recompor mesmo, né, fisicamente. Aí, eu quero, antes de entrar no fluxo, né, quero colocar um pedacinho do que Bernstein, né, o que ele fala sobre a cinesiologia, né, o que ele propõe sobre o movimento humano, tá? Que o movimento humano, ele não é apenas uma resposta muscular ao estímulo, mas sim a um processo complexo que envolve uma coordenação de sistemas que visa a fluidez e a precisão e ao equilíbrio. Tá? Então, o que acontece? Essa é a cinesiologia. E de que forma, por exemplo, que a gente utiliza, digamos assim, a parte da energia do reiki, né, para essa manutenção, digamos assim, né, dessa parte muscular e da parte de recuperação das pessoas. Então, lembrando sempre do seguinte, nós como terapeutas, nós não substituímos o tratamento médico. Se você não está bem, você precisa ir ao médico, né, precisa pegar todas as prescrições do médico, né, fazer os exercícios ou tomar a medicação que é necessária, né? De que forma entra a parte do reiki, no caso, né, onde a gente pode atuar como terapeuta, que é o que a gente chama daí, no caso, do fluxo da kinesiologia. É o mesmo nome de kinesiologia, cinesiologia, apenas só pode usar, às vezes, um nome diferente para diferenciar um pouco a aplicação da energia em relação ao estudo, à ciência, né? Que é estudada. Certo? Certo. Aí, então, é assim, o fluxo da kinesiologia, ela tem uma, digamos assim, uma especialidade, tá? Essa energia, ela auxilia, né? Essa energia auxilia a liberar o nosso corpo de bloqueios musculares. Porque onde entra a parte terapêutica aí? Na recuperação desses músculos. Sim. Só que o que muitas pessoas às vezes não sabem, né, ou ainda não compreenderam isso, é que, por exemplo, você pode ter bloqueios musculares não só se você tiver, por exemplo, esforços repetitivos, não somente se você tiver, por exemplo, se você for um profissional com desgaste físico, né, muito grande. O que acontece também que pode travar os músculos ou dar bloqueio nos músculos, traumas mentais também causam bloqueios. Porque o que acontece? Tudo aquilo que
acontece ao nosso redor e que nos atinge de alguma forma, seja mentalmente, seja psicologicamente, pode desencadear determinados sentimentos, né, ou emoções que vão formar o quê? Um bloqueio também de energia, né? E às vezes esse bloqueio energético ele é tão forte, ele é tão grande, que ele trava um músculo. Ele pode ir travando os músculos. É o que a gente chama de somatização, correto? Isso. Foi criado lá no campo mental e emocional, e aí, como não foi resolvido no momento que deveria ter sido resolvido, o corpo sentiu, né? Passou para o corpo. Isso, exatamente. Né? E o que acontece? Muitas vezes a pessoa pensa assim, né? Mas o quanto é necessário para causar, vamos supor, um bloqueio emocional? Você pode ter um evento que seja único, não necessariamente em quantidade, mas às vezes em complexidade, né? O que acontece, como por exemplo, de gerar um trauma. Porque o trauma é quando a pessoa ela não sabe lidar com aquilo que aconteceu com ela, né? Então esse trauma, dependendo de como for a pessoa, né, se ela não conseguir liberar isso de uma outra forma, existem muitas pessoas que trazem isso para o corpo, né? E essas pessoas que trazem para o corpo, elas vão bloqueando os músculos, né? E a kinesiologia, ela vem justamente, essa energia, né, que a gente trata dentro do reiki, é com essa energia que a gente vai auxiliar a pessoa dentro do tratamento médico, né, a ter uma liberação mais rápida, né? Então, por exemplo, vamos supor assim, dar um exemplo bem prático, vamos supor que uma pessoa queira emagrecer, tá? Mas a pessoa, ela só corta, por exemplo, o doce, vamos supor. Tá, ela emagrece? Emagrece. Mas você imagina, então, se ela começar, de repente, a fazer uma caminhada, algum exercício físico, entendeu? A começar a incrementar, por exemplo, vamos supor, frequentar uma nutricionista, né? Ela vai tendo uma junção de ferramentas para poder tornar isso otimizado, né? E a kinesiologia, no caso, é exatamente isso. Então, por exemplo, a pessoa ela está com um problema, né? E a pessoa vai tratar no físico, sim, às vezes com um fisioterapeuta, às vezes um terapeuta ocupacional, né? Dependendo do problema dela, né? E também, se for, às vezes, de ordem emocional, a pessoa pode estar fazendo um tratamento com um terapeuta holístico, um psicólogo, um psiquiatra, né? Então, e o que acontece? A kinesiologia, ela ajuda dentro do diagnóstico que foi colocado para a pessoa, que o médico deu, o terapeuta, a kinesiologia vai funcionar como um tratamento auxiliar para poder ajudar a liberar essa musculatura. Tá? E daí ela traz conforto para o paciente, né, ajudando a liberar a dor, porque ela vai ajudar no tratamento tanto do relaxamento, quanto vai trabalhar também nas energias, porque a kinesiologia, ela trata, inclusive, o subconsciente, ela lida, inclusive, com o subconsciente com a pessoa. E ela altera, inclusive, as vibrações cerebrais. Ivana, mas só pode ser tratado com a kinesiologia quem tem problema muscular? Não necessariamente. Ela, digamos assim, ela atua mais fortemente, que assim, a energia do reiki, cada tipo de energia, cada reiki, por exemplo, que é formado, ela tem, vamos supor assim, como se fosse uma especialização. Cada reiki, às vezes, trabalha mais dentro de um determinado assunto, tá? A kinesiologia, ela não precisa necessariamente tratar somente isso, porque dentro dessa formação do reiki, a gente, inclusive, trabalha as forças de cura, né? As energias de cura, muda a bioenergia da pessoa, né? E vai modificando esses padrões energéticos da pessoa. Tá? É como, por exemplo, você
Se você precisa ir para um médico de olhos, você vai para um oftalmo. Se você precisa de nariz ou garganta, você vai para um otorrino, né? Então, o reiki, de uma maneira geral, ele atua sim, né? Porque a energia também é inteligente, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma técnica onde eu posso aplicar um tratamento na pessoa, onde eu peço para a energia atuar onde for mais necessário. Porque muitas vezes o que acontece tem aquele paciente também, por exemplo, que vai para os médicos, o médico ele não necessariamente acha nada, e a pessoa está sentindo alguma coisa e nem ela sabe dizer o porquê que ela está daquela forma. Então, o reiki, ele, inclusive dentro da kinesiologia, você pode mandar energia para que ela atue aonde for necessário nesse organismo dessa pessoa. Eu estou perguntando exatamente porque quando nós fizemos lá o tratamento, né, gente, eu iniciei um tratamento que aí depois eu vou tentar trazer por que eu iniciei esse tratamento e a pessoa, né, com quem eu iniciei esse tratamento. Eu comecei a fazer um tratamento com óleos essenciais e aí eu fiquei ruim, né? Eu fiquei bem ruim, gente. Eu comecei o tratamento e fiquei bem ruim porque ele atua exatamente aonde tinha que atuar, né? Era aquele lugar que eu precisava acessar. Então, a Ivana entrou em contato comigo e falou, pô, você tá bem? Eu falei, não tô nada bem. Tô ruim, tô de cama, fiquei muito gripada, tô muito gripada. E ela, vamos aplicar aí como é que é o nome? O quê? Kinesiologia? Vamos aplicar a kinesiologia. Eu falei, mas o que é isso, gente? O que você está trazendo aí de novo agora? Porque eu só conheci o outro reiki. Aí ela me explicou o que era, eu falei, tá tudo bem, vai aí, Ivana. E aí nós fizemos algumas sessões, acho que foi uma semana, não foi, de tratamento? Foi. Uhum. Uma semana. E assim, eu não estava com dor muscular, foi por isso que eu perguntei, né? Mas espera aí, é só para quem tem dor muscular? E não, gente, eu estava gripada realmente, eu estava muito ruim da garganta e não estava dormindo, né? Por conta de tudo que eu estava acessando por conta dos óleos essenciais que eu estava tomando, né? Na verdade, não é nem óleo essencial que fala, é floral de Bach, né? E aí o floral de Bach também tem outros florais, né? Florais da Califórnia, tem um monte de floral, mas era o floral que eu estava tomando e não um óleo essencial, que óleo essencial a gente não toma, né? Era o floral que eu estava tomando. E aí me ajudou pra caramba. Eu falei, uau, Ivana, o que é isso aí, né? O que de novo aí você está estudando que a gente precisa levar para as pessoas, para que as pessoas possam entender? Ivana, eu quero que você explique, por favor, para as pessoas que não conhecem esse tipo de reiki, que você traga mais detalhes, sabe? Como é uma sessão, porque como nós fizemos uma semana de tratamento, cada dia você fazia um movimento comigo diferente. Certo. Explica, por favor, como que é isso. Seu cliente chega para você e fala que está sentindo X coisas, vamos pegar, né? O meu exemplo, uma gripe. Como que você se conecta para poder trazer cada sessão uma energia diferente? Como que chega isso para você? Bom, a energia, né? Eu fiz a sintonização, né, do reiki, mas eu também, digamos, tenho essa sensibilidade de estar em contato também com os mestres, né? Então, por exemplo, cada pessoa, a gente, além de eu conversar com a pessoa, dependendo da situação, faço uma anamnese com ela, né, para saber se os sintomas dela, quando começou, por que ela está se sentindo, né, dessa forma, o que aconteceu com ela, né? E enquanto essas pessoas estão falando, eu tenho uma influência, digamos, né, dos mestres, que muitas das vezes o próprio mentor espiritual da pessoa, o próprio mentor dela está ali junto e vai me passando algumas instruções também do que é preciso, né? Então, enquanto eu estou conversando com a pessoa, estou me conectando com a energia dela, estou me conectando com os meus mestres, muitas vezes com o anjo da guarda dela ou com o próprio mentor, que já aparece, né? E vai me passando as instruções e eu, por meio, né, do meu sentido, né, da minha mediunidade, de sentir, né, eu vou aplicando a melhor técnica, o melhor tratamento, de acordo com as instruções que me é passado.
Tá. Existe uma quantidade de sessão que precisa ser feito dentro de algum protocolo, se existe protocolo, ou é uma coisa mais sensível mesmo ali no ato que você está conversando com o teu cliente e depois o desdobramento ao longo aí das sessões, mas existe um protocolo ou não? Aí vai depender de cada cliente, cada problema que esse cliente vai trazendo para você, o número de sessões. Isso depende realmente de cada cliente. Nem, por exemplo, uma pessoa que, vamos supor, que se machuca e precisa de fisioterapia, né? Vamos colocar um exemplo assim. O médico, se ele vai pedir fisioterapia para a pessoa, primeiro ele vai pedir 10 sessões, tá? Então, ele terminou as 10 sessões, ele vai fazer uma nova avaliação para ver como está o paciente, né? Se precisar de mais, ele vai ver mais 5, mais 10, né? Para ver como fica, até que ele esteja restabelecido. Como a gente sabe, o tratamento energético, né, ele é muito mais rápido, né, ele é muito potente, né, ele atua de uma forma diferente, porque o tratamento energético, ele não comporta essa 3D, a nossa terceira dimensão, né? Então, como é tudo atuado no etérico, né? Então, é tudo mais rápido, mas não deixa de ser assim. Então, normalmente, quando eu estou fazendo uma anamnese do cliente, o mentor espiritual, o anjo da guarda, ou da pessoa, ou o meu próprio mentor, é quem está do lado dizendo qual é o número X de sessões que primeiro precisaria ser inicialmente. Porque também o que acontece quando a pessoa, quando ela vem para um tratamento, ela vem e começa a tratar uma coisa, e ela fica legal daquilo. E o que acontece também, que como ela curou daí determinada situação, outra situação se apresenta. Pode se apresentar se ela já estiver preparada para lidar com aquilo, né? Então, por exemplo, quando a pessoa ela chega na gente e o guia, né, manda um determinado número de sessões, a gente faz. Então, terminou aquelas sessões, ficou legal aquilo ali? Ok. Se ainda precisa de mais tratamento em cima dessa mesma questão, né? Então, a gente vê se precisa mais sessões ou encerra em relação a essa questão. Se tiver alguma outra coisa, de repente, que o mentor ou o anjo da guarda da pessoa, ele aponte que a pessoa já está preparada para tratar, né, em cima de outra coisa, é apontar. Aí fica a decisão da pessoa, se ela quer, né, dar uma continuidade em relação àquilo, ou se apenas aquele ponto, né, ficou o suficiente para ela. Entendi. Ivana, os tratamentos são feitos online, presencial, como que é? Tem as duas formas, tá? Tanto posso fazer online, quanto posso fazer presencialmente. E a pessoa online, tá? Vamos pensar no online. A pessoa precisa estar conectada com você no momento, é marcado, por exemplo, uma sessão, né? Por exemplo, as minhas terapias, dependendo da terapia, eu preciso que o meu cliente esteja ao vivo comigo para que ele possa receber aquele determinado código, um exemplo, tá? Dependendo da sessão, uma sessão arcturiana, eu preciso que ele esteja comigo para poder aplicar alguns códigos. Por exemplo, uma meditação ir para a câmara arcturiana, eu não preciso que o meu cliente esteja comigo. Eu simplesmente dou o comando para os arcturianos e eles vão fazer o trabalho deles no melhor momento que esse cliente tiver disponível, né? Normalmente eu sempre peço quando eles estão dormindo no primeiro estágio profundo, porque aí pronto, né? O trabalho vai ser feito. Como que é isso com o teu trabalho? O primeiro contato com o cliente, quando eu vou conversar com ele, vou fazer uma anamnese, né? A gente tem um contato online, a gente marca, né? É mesmo um encontro, né? Para a gente poder me inteirar da situação, ele me dizer. E daí, a medida das sessões é assim, dependendo da energia com que a gente usa. Neste caso da kinesiologia, muitas das vezes eu vou precisar que o cliente ele esteja no encontro, tá? Assim, ao vivo, né? No online, porque a energia ela alcança, mas muitas vezes eu vou, no caso da kinesiologia, como são
muitas das vezes a gente trata algum ponto do corpo físico, né? Eu tenho duas opções, né? A pessoa ela pode estar junto comigo, né, online, e fazendo os toques na posição, né? Ou então eu também posso usar a técnica do substituto, né? Que é onde eu coloco a foto ou a imagem da pessoa aqui dentro das minhas mãos, né? E faço o tratamento da pessoa também. Você falou a questão aí do toque. Como que acontece esse toque? Como que é isso? Explica para mim, dá mais detalhes sobre isso. Vamos lá, iniciamos uma sessão. Então, vamos supor assim que em em determinada situação, então, por exemplo, eu vou ter alguma movimentação, por exemplo, assim, de testes, né? Por exemplo, vou precisar fazer coisas na cabeça. Então, a gente faz a sessão e um dos exemplos, né, de movimento, então, por exemplo, a pessoa vai fazendo o movimento dessa forma, né? Dessa forma aqui, por exemplo, né? Então, cada tratamento tem a sua instrução, digamos. Então, por exemplo, pessoas que têm muitos problemas com dores de cabeça, com sinusite, né? Então, a gente vai tratar pontos, né? Principalmente na cabeça, né? Então, por exemplo, esse é um dos movimentos que a gente faz, por exemplo, para tratamento. Às vezes a gente precisa pôr a mão, por exemplo, na cabeça, né? E por que eu digo que pode ser assim no presencial ou como na técnica de substituto? Porque existem pessoas que gostam, digamos, de participar do tratamento, né? Elas gostam de ver o que está sendo feito. Então, para essas pessoas que preferem sentir o que está acontecendo, né? Preferem saber o que está acontecendo, então a gente faz o tratamento dessa forma. A gente coloca as posições, né? Que é dado para cada tratamento dentro do físico, e a pessoa vai fazendo, né, ali no físico, e eu vou trabalhando energeticamente isso, vou mandando emanação. Agora, quando a pessoa já ela confia mais, né, digamos, no fluxo da energia, né, daquilo que está sendo feito, e se ela não fizer questão, né, de que seja presencial, né, digamos, online, assim, então eu uso a técnica do substituto, né? Que daí é onde eu envolvo a pessoa, né? Aqui, seja a foto, seja a visualização, né, da pessoa, eu envolvo essa pessoa na energia, e daí eu vou trabalhando, dentro dessa imagem, eu vou trabalhando os pontos que precisam ser trabalhados. Se eu quiser, eu posso pegar um gráfico também, por exemplo, de um corpo humano e ir emanando as energias em cima desse marco, os pontos, e posso, né? A energia, ela funciona de qualquer forma. É a energia inteligente, né? A energia ela vai chegar onde precisa chegar, e quando o terapeuta ou a pessoa, né, intenciona, não tem como não chegar na pessoa. Sim, exatamente. E daí é bem assim, inclusive quando a gente está fazendo a canalização da energia, né, da kinesiologia, eu coloco daí o nome completo da pessoa, a data, né, o local onde a pessoa está, né, cidade, estado, país, né, no caso, para que essa energia realmente seja canalizada, ela seja direcionada, né? É igual você colocar no GPS, né? Eu estou aqui em Campo Mourão, no Paraná, aí eu quero ir para Londrina, então eu vou lá, coloco o GPS lá, e o GPS dá o caminho ali, e eu vou chegar em Londrina, então, quando bem assim, né? E dependendo do caso, da instrução do mestre, né, de conforme for o sentido, eu posso, inclusive, deixar essa pessoa, por exemplo, a gente faz uma sessão, e eu posso deixar programada essa energia, por exemplo, para ela sendo trabalhada na pessoa 24 horas por dia, 7 dias na semana, por exemplo, né? Se for preciso 7, dependendo da instrução, 14 dias, e eu não uso mais do que isso, né? Assim, continuamente, né? Mas tudo é uma questão de usar a anamnese, e tem a parte, né, do terapeuta que lida com a espiritualidade, né? Que vem a inspiração dos mestres, dos mentores, né? Do próprio mentor da pessoa, do anjo da guarda, né? Então, a gente recebe essas instruções, né? Ele
faz a canalização. É como, por exemplo, isso aí funciona mais ou menos como a telemedicina, né? E a pessoa, ela vai ali no online, né? E ela tá ali com o médico consulta, o médico não tocou nela, né? Porque tá online, né? Mas em cima dos sintomas do que ela colocou, então ele prescreve um tratamento para ela. Né? Como se fosse mais ou menos uma telemedicina. Né? Isso é massa. Ivana, e quanto tempo dura... Fala, você quer falar alguma coisa? E também, digamos assim, né, aqui, para quem está aqui na região, talvez, né, quiser o tratamento presencial mesmo, físico, né, eu também tenho condições de fazer, daí no caso no físico, né, tá? Se a pessoa quiser ver. É bom, né? O ao vivo também é bom, né, gente? Os meus trabalhos são todos online e as terapias que eu faço, elas também são online, mas o presencial é bom, né? Esse contato humano é sempre muito bom, né? Quando dá para você opinar, é sempre muito bom. Ivana... É que nesse mundo hoje em dia de internet, digamos, a sessão online praticamente virou presencial, né? Exatamente, exatamente. E vem cá, quanto tempo dura uma sessão? 10 minutos, 15 minutos, depende da quantidade de procedimentos que a pessoa precisa fazer. Às vezes, cada exercício pode durar aí uma média de 10 minutos, tá? Então, se eu tiver que fazer, vamos supor, 3, 4 exercícios com ela, né? Pode durar aí uns 40 minutos, né? Às vezes, nisso junto a gente pode acrescentar um aterramento também, né? Aí o aterramento leva uma média de meia hora, 40 minutos, né? Então, Ivana, vai depender muito. Então... Uma hora, mais ou menos, de terapia, né? Isso. Aí, como eu disse para você, dependendo do conjunto de tratamentos que ela segue, né? Mas se, por exemplo, for só um procedimento que o mestre, o guia orientar, aquele procedimento normalmente de 10 a 15 minutos, vamos supor. Ivana, você falou aí no meio da tua fala sobre aterramento. Para quem não conhece, não sabe o que é, explique, por favor, o que é um aterramento e para que ele serve. Tá. O aterramento, falando numa linguagem bem coloquial, né, que as pessoas entendem, quando a gente está muito aguado e alguém chega e fala assim, Ivana, chamando terra, sabe como é que é isso? O aterramento é exatamente isso, é fazer com que a pessoa consiga viver mais o momento presente, tá? Isso vai ajudar a pessoa a aterrar. O que é isso? É colocar os pés no chão, entendeu? Pessoa, por exemplo, que está muito fora de foco, entendeu? Ou pessoa que está se sentindo muito sobrecarregada, né? Os aterramentos, ele tem vários objetivos, né? Então, por exemplo, um dos objetivos do aterramento é você escoar, né, para a mãe Gaia, o excesso de energias, tanto negativas quanto positivas. Aí a pessoa pensa assim, uau, mas energia positiva, quanto mais não é melhor? Não é bem assim. A energia positiva também, se você tiver em excesso, também não é bom, porque pessoa em energia positiva em excesso também está eufórico, né? Assim, num estado eufórico também não é o ideal. Então, o aterramento ele veio para trazer equilíbrio para as pessoas, porque o equilíbrio da gente é que a gente esteja bem, estável, alegre, né? Mais estável, porque se você tiver eufórico, né? É muito aqui, você também toma, digamos assim, decisões da impulsividade também no excesso de alegria, por exemplo, entendeu? Ou então na depressão, né? Também, né? Então o ideal é o equilíbrio, né? Por isso o escoamento do excesso de energia, porque uma engaia, daí no caso, contribui para que a pessoa fique em equilíbrio. Né? Como as pessoas dizem por aí, em plenitude, né? Em plenitude, né? O caminho do meio, né? Isso, exatamente. Nem tanto lá voando, mas também nem tanto na terra, né? Vamos lá. Para as pessoas que também querem isso,
As pessoas, por exemplo, que querem aterrar um pouco mais energia material, que nem, por exemplo, é muito sonhador. Pensa, faz projeto no mental. Na hora de ação, não vai. Né? Então, convido as pessoas a aterrar o pé, né? Tipo, colocar os pés no chão para poder partir para a ação. Tá? Ivana, tem algum caso que você queira trazer aqui de algum cliente? É claro que não trazendo o nome, né? Mas tem algum caso em particular que você tenha atendido, tenha ouvido sobre a quisiologia? Kinesiologia, kinesiologia. Olha, Pamela, eu vou te dizer assim que essa questão para mim da kinesiologia, para mim ainda é bastante novo. E eu busquei na verdade, eu não fui buscar necessariamente a kinesiologia. Eu tenho um professor, né, de Reiki, que é o professor Rafael Azolini, né? E de tempos em tempos ele vai lançando cursos de Reiki, né? E essa parte do curso de Reiki, no caso da kinesiologia, ou da cinesiologia, né, ele entrou, apresentou isso, e eu achei, em primeira instância, muito importante, porque eu me interessei, em primeiro lugar, para mim mesmo, né? Porque eu também tenho algumas questões físicas, né, por exemplo, então, em primeira instância, eu trouxe para mim. Eu comecei a aplicar em mim, consegui sentir a diferença, né? E agora, e daí consegui aplicar em você também, né? E você viu a diferença, que eu acho que acho que já no primeiro, segundo dia, você foi dizendo que você foi gradualmente, né, melhorando durante o dia, você chegou lá no final do dia, eu achei até engraçado, você falando, Ivana, tô assim, aí tô assim, aí você chegou no final do dia, tô 100%. Né? Eu achei, então, muito interessante nesse sentido, porque agora eu estou disposta, né, a utilizar a energia da kinesiologia para ajudar as pessoas, né, que estão em problemas, né, dessa forma, assim. Então, por exemplo, teve uma colega de trabalho essa semana, né, que ela estava com grandes problemas, assim, acho que tipo com sinusite mesmo, né, e tal. Mas como ela não podia, por exemplo, parar e fazer a sessão online, né? Então eu mandei a forma para ela, como eu falei para você, no substituto, né? Onde eu coloquei ela aqui, né, dentro da energia, né? E mandei a energia para ela, né? E onde a pessoa começa a obter uma melhora, né? Aonde ela tiver mais sensível, né? Então ela começa a atuar por aí, né? Maravilha. Ivana, quer trazer mais alguma coisa antes da gente começar a se despedir aqui? Eu gostaria de apenas, né, para dizer, trouxe aqui 4 exemplos, como a gente estava falando lá no começo, por exemplo, de dores musculares, né, e tudo mais, né? Então, eu, por exemplo, vou trazer aqui 4 exemplos do que a kinesiologia ela pode atuar bastante, né, e faz muita diferença no trato dos músculos, né? Então, por exemplo, ela pode tratar dores musculares e articulares crônicas, né? Pessoas que têm muito movimento repetitivo e têm problemas com LER ou DORT, né? Que LER são as lesões de esforço repetitivo e o DORT são os distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho, né? Então, aquelas pessoas que trabalham, que fazem movimentos muito repetitivos, né? Que a gente lembra do Charlie Chaplin, né? Tempos modernos, né? Isso acontece muito também com os digitadores, né? Conta de estar ali teclando. Também. Que é a síndrome do carpo, né? Que justamente existe, inclusive, um exercício, uma energia, né, digamos, específica para tratamento disso também, né? Pessoas que têm artrite, artrose, né? Alterações posturais, como escoliose, hiperlordose, escoliose, né? Então, tudo isso são formas de tratamento que a gente pode utilizar dentro da parte da energética, né? E lembrando que, para essas pessoas,
que queiram elas fazer de forma presencial, né, digamos, ou seja, eu tocando, né, a pessoa aqui, ou seja, de forma online, no momento algum, né, as pessoas, por exemplo, quem quer no presencial, em momento algum eu vou fazer, por exemplo, movimentos que possam comprometer, digamos assim, a condição daquela pessoa. O tratamento que eu vou fazer, um toque, é o toque para a pessoa receber as energias, seja à distância, né, ou seja no físico, né, ou seja, eu não sou fisioterapeuta, né, e eu não vou fazer movimentos que vão ensinar, por exemplo, movimentos para ela que possam, se ela não fizer da forma correta, que ela possa ser ainda mais prejudicada, entendeu? Vou trabalhar energeticamente em cima do tratamento, o que ela já faz. Cada um no seu quadrado, né? Como eu gosto de dizer, né? A fisioterapia no lugar da fisioterapia e a terapeuta energética no lugar da terapeuta energética. Um não invade o espaço do outro, porque cada um tem o teu saber ali. Então, um saber não invade o espaço do outro. É só para poder complementar, né? Ajudar aquele cliente ali ou aquele paciente, seja lá o nome que der, a sair mais rápido daquele processo de dor, né? Porque não precisamos, como eu sempre falo, não precisamos nos acostumar com a dor, com o incômodo, porque não é isso. Nós, seres humanos, não fomos feitos para poder sentir dor, para sentir incômodo. Se alguma coisa está te passando dor, se alguma coisa está fazendo você sentir dor, se alguma coisa está te incomodando, é hora de procurar um profissional para poder te ajudar a passar por isso, porque o saudável é nós levarmos a vida em plenitude, né? Nesse caminho do meio, saudável, levantar, caminhar, fazer tudo que a gente consegue fazer sem nenhum tipo de dor, né? Sem nem perceber, né? Que tem perna, que tem braço, que tem dedo, porque a gente só vai sentir o corpo quando o corpo está gritando por ajuda, né? E também não precisamos chegar nessa parte dos extremos, né? Então, se algo ali na tua mente já não está indo como desejável, algo no teu emocional já está fora de ordem, não espere que isso chegue no teu corpo físico para poder procurar tratamento. Porque muitas das vezes também vai tomando remedinho, né? Vai remediando, quando vai ver o probleminha que era desse tamanho vai virar uma coisa enorme, né? Que a gente vai deixando para depois. Então, você imagina, a pessoa, ela sente, vamos supor, um torcicolo, né? Mas ainda não tá assim no físico, mas você vai, por exemplo, vai no médico, ele não achou nada assim tão estruturalmente, nada muito grave, não teve nada, né? Falou assim, você tá com dor, mas aqui não aparece nada, né? Então, esse campo da kinesiologia, ela trata, assim, é muito eficiente, porque ainda mais que a doença ainda não está no físico, né? Ela, estando no físico, ela já tem uma grande atuação, né? 100%, sim, mas ela não estando ainda, digamos, impregnada, digamos assim, dentro do corpo físico, é muito mais fácil ainda, tá? O tratamento, né? Para a pessoa sentir cada vez mais a diferença. E quanto mais você se abre à oportunidade, melhor a resposta, melhor o tratamento, né? Melhor tudo. O tratamento sempre vai estar nas mãos do cliente, né? Nós, terapeutas, entregamos e você entrega a energia para ele, para que ele possa tocar aqueles pontos dele, mas a energia está entregue a ele, né? E ele vai fazer daquela energia que foi entregue a ele o que for melhor para ele, ou deixar que a energia trabalhe, ou simplesmente bloquear e aí nada acontece, né? Porque se você cliente, você paciente, que está procurando tratamento, mas se você não está aberto a receber esse tratamento, não adianta nenhum terapeuta do mundo, porque ele não vai resolver o seu caso. Nem o terapeuta, ninguém da espiritualidade, né? Porque é o teu papel como ser humano aqui nesta terra de cumprir aquilo que precisa ser cumprido e fazer a diferença e mudar o seu caminho. Ivana, por favor, vamos para as considerações finais. Traga aquilo que você ainda deseja falar. Esse reiki da kinesiologia, para mim, especificamente, como comecei o tratamento comigo, eu posso dizer que eu tive grandes presentes, entendeu? Tive grandes melhorias em questões de dores, de articulação, de movimentação, sabe? Atuou grandemente, né? Então eu considerei isso basicamente um presente, em primeiro lugar, de Deus Pai e Mãe, para a minha vida, né? E eu digo assim, o reiki, de uma maneira geral, ele é
considero a própria energia de Deus Pai e Mãe, porque a partir do momento com que você começa a receber as energias, seja de qualquer natureza, qualquer especificação que você deseja, a gente começa a sentir a diferença, sabe? Então, é isso que eu penso das pessoas experimentarem, né? É como você chegar e dizer assim, eu não gosto de tal comida. Você já comeu? Não. E como é que você diz que você não gosta? Né? Então, experimentar uma energia, né? Para quem, de repente, entre aspas, já está desesperado, no sentido de não ter mais esperanças de nada, né? Então, se você tem um outro caminho diferente, por que não experimentar, né? Por que não se dar essa oportunidade, né? De se presentear, de se amar, né? De retirar dores, né? De amenizar sintomas, de ter novamente essa conexão de bem-estar, né? E eu penso assim, tem como eu deixar um presente para o pessoal? Óbvio, presente é sempre bem-vindo aqui, minha filha. A gente adora receber presente. Então é assim, para as 5 primeiras pessoas que quando estiverem lá na gravação, que elas se inscreverem no seu canal, fizerem o comentário, eu quero, começar a seguir o seu perfil e colocar e compartilhar isso com alguém, né? E postar esse compartilhamento, as 5 primeiras pessoas eu vou dar uma sessão de reiki para cada pessoa, direcionada à necessidade dela. Uau, gente, tá vendo? Olha aí, na verdade a pessoa ganha o presente, eu também, né? Então, são 2 presentes em um. Olha, então se você gostou desse conteúdo, compartilha. Se você gostou ou quer saber um pouco mais sobre a quisiologia e sobre a terapeuta Ivana, aqui embaixo na descrição dessa live vai estar todos os contatos da Ivana. E a Ivana atende tanto presencial quanto online. Lembrando que o presencial você precisa estar lá em Londrina. É Londrina, né? Campo Mourão. Campo Mourão, olha aí. Eu mandando ir para outro lugar. Então, se você está em Campo Mourão, é só procurar a Ivana. Aqui embaixo vai estar o contato dela, vai estar as redes sociais da Ivana. Apesar que a Ivana ela não é muito assídua lá das redes sociais, mas falar com a Ivana pelo WhatsApp é muito mais fácil. Porque você manda mensagem para a Ivana e a Ivana logo responde, ela sempre vê as mensagens, então por isso que eu vou deixar disponível aqui embaixo também. Eu não costumo deixar o número do telefone, mas o da Ivana eu vou deixar o número do telefone, porque é mais fácil encontrar a Ivana. Então, se você está precisando de ajuda, está com dor muscular, está precisando de qualquer outra ajuda, qualquer alívio para esse sintoma físico e utilizar essa energia e a energia do Reiki, chama lá a Ivana, porque ela vai ter o maior prazer em atender vocês, assim como ela tem o maior prazer em me atender quando eu entro em contato. Às vezes eu nem entro em contato, tô ruim, a Ivana já sabe lá do outro lado, já me manda mensagem, Pan, você tá bem? Eu falo, não. Então, assim, ela já sabe também por conta dessa sintonia. Ivana, meu amor, muito obrigada por você ter vindo aqui explicar. Porque é isso, Pamela, quem mandou você ter mentor e anjo da guarda fofoqueira? Eles vêm aqui contar para mim, aí eu tenho que falar com você. Muito obrigada por você ter vindo aqui explicar um pouquinho sobre o que é cinesiologia e quisiologia. Ficou bem claro isso para gente. Foi uma coisa que me ajudou realmente aí lá em fevereiro, me ajudou no processo aí. Então, para mim foi de grande valia, viu? Obrigado, até a próxima. E, gente, vocês ficaram aqui nos assistindo até agora. Meu muito obrigado. E você que está nas plataformas só ouvindo, né, só auditivas, eu te convido a ir lá no canal do YouTube ou ir nas minhas redes sociais, porque vocês lá vão encontrar o contato da Ivana, porque só falado não tem como passar, né? Vocês não vão visualizar aí o contato da Ivana. Então, vocês vão ter que ir lá no canal do Instagram ou no meu canal do YouTube, ou então no site, né? www.pamelasimeon.com, que vai ter aí os links para você conseguir encontrar a Ivana. Ivana, mais uma vez, muito obrigado. E para você que ficou aqui com a gente, um beijo e até o próximo Jornada da Alma. Tchau, tchau. Beijo, muito obrigada. Tchau.